Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre Cuba entre a Revolução de 1959 e o século XXI. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Silvia Misculin, doutora em História pela USP. Los que no pueden perdonarlo los imperialistas la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. O discurso que você acabou de ouvir foi feito pelo comandante-chefe Fidel Castro Ruz, no dia 16 de abril de 1961, apenas um dia após Cuba haver sofrido um ataque aéreo orquestrado pela CIA e pelo governo do então presidente estadunidense John Kennedy. O bombardeio de 3 aeroportos cubanos em Santiago de Cuba e Havana fazia parte de um plano dos Estados Unidos para inutilizar os aviões cubanos antes do desembarque de tropas mercenárias na Baía dos Porcos, numa ação prevista para ocorrer no dia seguinte ao ataque. Nesse histórico discurso, Fidel Castro prestava as honras fúnebres às vítimas dos bombardeios e declarava o caráter socialista da Revolução Cubana, dirigindo-se à população com as seguintes palavras: porque o que os imperialistas não podem nos perdoar é que estejamos aqui. O que os imperialistas não podem nos perdoar é a dignidade, a inteireza, o valor, a firmeza ideológica, o espírito de sacrifício e o espírito revolucionário do povo de Cuba. Isso é o que não podem nos perdoar, que estejamos aqui, diante dos seus narizes e que tenhamos feito uma revolução socialista diante do nariz dos Estados Unidos. Embora esse discurso torne explícita a identidade socialista da revolução iniciada em 1959, essa definição só pode ser compreendida a partir da relação conflituosa que Cuba estabeleceu com os Estados Unidos ao longo de décadas. Obviamente, essa relação se agudizou durante a Guerra Fria, mas só essa explicação não é suficiente para entendermos as relações entre Estados Unidos e Cuba a partir de 1959. Ter feito uma revolução diante do nariz da maior potência do mundo capitalista era sim um atrevimento que teria um alto preço para Cuba e para o povo cubano. Ao mesmo tempo, a revolução também permitiu percorrer caminhos ainda não trilhados, acalentar utopias e esperanças que tiveram um profundo impacto no mundo e na história política da América Latina até hoje. Assim como a Revolução Russa, que teve 2 fases bem marcadas, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, também a Revolução Cubana apresentou 2 momentos distintos. Um que se inicia em meados dos anos 50, com as oposições tanto pacíficas quanto violentas contra a ditadura de Fulgêncio Batista e que culminaram na vitória da guerrilha de Sierra Maestra em 1959. E um segundo momento,
que começou a partir da transição para o socialismo e que atingiu o seu clímax com o estabelecimento de uma nova ordem política, econômica e social em 1976. Ou seja, o próprio caráter socialista da revolução que se estabeleceu a partir de 1961 não estava colocado inicialmente em 1959. Naquele momento, se tratava muito mais de uma luta de libertação contra a ditadura de Batista do que de um movimento de radicalização comunista. Aliás, nessa fase inicial, o desafio foi tornar um movimento que inicialmente era de classe média em uma insurreição verdadeiramente popular. No período ocorreram ações importantes como o assalto ao quartel Moncada em 1953 e o desembarque do Gramma em 1956, protagonizado pelo movimento 26 de julho. Como vimos no nosso episódio anterior, houve nesse período uma retomada dos ideais emancipacionistas do século XIX cubano e a união de grupos muito distintos em torno da luta contra o governo autoritário de Fulgêncio Batista. Essa aguda crise de legitimidade ajuda a explicar, inclusive, como uma guerrilha de cerca de 1.000 homens derrotou um exército bem preparado e profissional, como era o caso do exército de Batista. Como justificar a presença de Batista no poder, onde chegou contra a vontade do povo e violando pela traição e pelas forças as leis da República? Como qualificar de legítimo um regime de sangue, opressão e ignomínia? Como chamar de revolucionário um governo onde se conjuram os homens, as ideias e os métodos mais retrógrados da vida pública? Como considerar juridicamente válida a alta traição de um tribunal cuja missão era defender nossa Constituição? Com que direito enviar ao cárcere cidadãos que vieram dar seu sangue e sua vida pela dignidade de sua pátria? Isso é monstruoso aos olhos da nação e dos princípios da verdadeira justiça. O trecho que você acabou de ouvir foi extraído da autodefesa que Fidel Castro fez de si após ter sido preso por liderar o assalto ao quartel Moncada em 26 de julho de 1953. Nesse documento, intitulado La História me absolverá, Fidel trata do direito de rebelião e defende a ordem constitucional de 1940. Ele também propôs um programa de ações, destacando o problema da concentração de terra e as condições precárias em que vivia a população cubana. Seu alvo não eram exatamente os Estados Unidos, mas as oligarquias nacionais. Nas palavras de Castro, nascemos num país livre, legado por nossos pais. Preferimos que Cuba desapareça no mar, a consentir que nosso povo seja escravo de alguém. Em 1955, as lideranças que participaram do assalto de Moncada foram anistiadas. Fidel Castro foi então para o México, de onde planejou um novo assalto ao poder. Assim, a bordo do Gramma, desembarcaram 82 homens na costa oriental da ilha de Cuba. Seu plano era articular um levante popular liderado pelo Movimento 26 de Julho, formando uma frente revolucionária. Além dos irmãos Castro, Fidel e Raul, estavam presentes também nessa embarcação Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Ramiro Valdés e um médico argentino chamado Ernesto Guevara. O movimento desembarcou em Cuba, iniciou a guerrilha na Sierra Maestra e saiu vitorioso pouco mais de um ano depois. Derrotado, Batista fugiu para São Domingo, recebendo a proteção do ditador dominicano Rafael Trujillo. Em Cuba, formou-se um primeiro governo revolucionário, com Manuel Urrutia Leó como presidente e José Miró Cardona como primeiro-ministro. Pouco tempo depois, Cardona foi substituído por Fidel Castro e Urrutia renunciou à presidência.
Na segunda fase da Revolução Cubana, que caminhava para a consolidação de um regime socialista, buscou-se negar o período republicano, ao mesmo tempo em que novas medidas passaram a ser implementadas. Foram realizadas campanhas massivas de alfabetização e vacinação da população, além de uma política de reforma agrária. Ocorreram nacionalizações e estatizações de empresa, promoção de um forte ativismo internacional e ajustes nas relações de Cuba com outras nações. Por outro lado, a nova ordem promoveu o fechamento cultural, excluindo determinados grupos políticos e sociais, além da oposição anticomunista que havia se formado. Em reação às reformas sociais aplicadas na ilha, os Estados Unidos buscaram isolá-la. Cuba teve que lidar com o rompimento das relações diplomáticas com os estadunidenses, com a expulsão da OEA, Organização dos Estados Americanos, e com as consequências do embargo econômico. As tensões culminaram em um dos episódios mais marcantes da Guerra Fria, a crise dos mísseis de 1962. Nos anos seguintes, novas mudanças ocorreram no regime de Havana. Ernesto Che Guevara, que chegou a ser ministro da Indústria, decidiu deixar Cuba e continuar sua luta anti-imperialista em outros lugares do mundo. Nessa época, Cuba já tentava equilibrar sua posição entre soviéticos, chineses e os chamados países não alinhados. Guevara partiu então para a Bolívia, com o objetivo de construir uma coordenação revolucionária no continente. Na sua carta de despedida, endereçada a Fidel Castro, Che teria afirmado: Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Em 1967, Che Guevara foi capturado e levado preso até a escola de La Higuera, na Bolívia, onde foi fuzilado. A notícia de sua morte causou comoção em Cuba, que deu início a um período conhecido como Ofensiva Revolucionária. Este foi marcado por forte intransigência ideológica e uso de mecanismos de depuração e regeneração moral, inspirados na ideia de homem novo desenvolvida pelo guerrilheiro argentino. Também houve a dura perseguição de opositores e o silenciamento de vozes dissidentes. Àquele homem lhe pediram seu tempo, para que juntasse ao tempo da história. Lhe pediram as mãos, porque para uma época difícil nada há melhor que um par de boas mãos. Lhe pediram os olhos, que alguma vez tiveram lágrimas, para que não contemplasse o lado claro, especialmente o lado claro da vida, porque para o horror basta um olho de assombro. Lhe pediram seus lábios, ressecados e rachados, para afirmar, para erigir, com cada afirmação um sonho, o alto sonho. Lhe pediram as pernas, duras e nodosas, suas velhas pernas andarilhas, porque em tempos difíceis há algo melhor que um par de pernas para a construção ou para a trincheira? Lhe pediram o bosque que nutriu desde menino, com sua árvore obediente. Lhe pediram o peito, o coração, os ombros, lhe disseram que isso era estritamente necessário. Lhe explicaram depois que toda esta doação resultaria inútil sem entregar a língua, porque em tempos difíceis nada é tão útil para cortar o ódio e a mentira. E finalmente lhe rogaram que, por favor, começasse a andar, porque em tempos difíceis esta é, sem dúvida, a prova decisiva.
Esta poesia, intitulada Em Tempos Difíceis, foi escrita pelo intelectual cubano Herberto Padilha em 1968. Padilha foi muito criticado por questionar o paradigma revolucionário nesse poema. A denúncia da falta de liberdade de expressão, da censura e do controle ideológico praticado pelo governo revolucionário cubano rendeu a Padilha uma prisão e um processo persecutório. Acusado de ser contra-revolucionário, Padilha foi obrigado a se retratar, o que gerou intensa repercussão, especialmente fora da ilha, com muitos intelectuais rompendo seu apoio ao governo revolucionário cubano. O chamado caso Padilha demonstra que o aviso dado por Fidel Castro anos antes de que, dentro da revolução tudo, fora da revolução nada, continuava mais forte do que nunca. Como qualquer processo revolucionário, a Revolução Cubana, iniciada em 1959, foi sofrendo transformações ao longo do tempo até chegar aos dias atuais, bastante diferente do que era nos seus primórdios. Trata-se de um processo não linear, complexo, marcado por idas e vindas e que não pode ser compreendido numa chave maniqueísta de luta do bem contra o mal. Sem dúvidas, o mais adequado seria falarmos de Revolução Cubana no plural, ou de uma revolução que abrigou em seu bojo várias outras revoluções. Como se deu a chegada ao poder dos guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara? De que modo foi construída a nova ordem revolucionária? Quais são as mudanças introduzidas na ilha recentemente? Para tratar da complexidade do regime instalado em Havana em 1959, das mudanças que sofreu ao longo do tempo, dos seus elementos disruptivos e de seus capítulos mais sombrios, convidamos a professora Silvia César Misculin, doutora em História pela Universidade de São Paulo. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a dica da hora desta semana. A dica da hora dessa semana é o álbum Dias e Flores, do cantor e compositor cubano Silvio Rodríguez. O álbum foi lançado no ano de 1975 e é considerado o primeiro LP autoral desse artista. Do álbum, eu gostaria de destacar as seguintes faixas: Pequena Serenata Diurna, Playa Girón e a faixa título Dias e Flores. Em Pequena Serenata Diurna, por exemplo, a gente percebe uma referência ao Pequena Serenata Noturna do Mozart, mas ao contrário dessa canção do Mozart, a do Silvio Rodríguez coloca a Revolução Cubana como uma luz que iluminaria a pátria e a tornaria livre. Por isso que o trovador se sente feliz, né? Embora ele lamente as guerras que levaram seu país àquela situação. Já a faixa Playa Girón, o cantor se pergunta que tipo de canção ele deveria fazer para se referir à vitória cubana em Playa Girón durante a invasão estadunidense à Baía dos Porcos. Como escrever uma poesia que não fosse nem sentimental, nem vanguardista, nem tampouco panfletária para dedicar à frota cubana que protagonizou aquele episódio tão marcante para a consolidação da Revolução? Por fim, na faixa Dias e Flores, né, a gente percebe que tem uma história de um homem que está com muita raiva diante das injustiças do mundo, e esse homem se despede da sua esposa e parte para a guerra, para lutar por um mundo melhor. Na Espanha, o LP Dias e Flores teve que mudar seu nome para Te doy una canción, por causa da ditadura do general Franco. Algumas das canções do álbum sofreram censura, como foi o caso dos temas, né? Santiago de Chile e Dias e Flores. Essas canções foram substituídas por Madre e Te doy una canción. Quando a ditadura franquista acabou, essas canções censuradas elas vão ser agregadas às novas edições dessa produção musical. Algo parecido aconteceu no Chile de Augusto Pinochet, né? Porque lá circulou uma fita cassete intitulada Te doy una canción, em que foram suprimidas as seguintes canções: Santiago de Chile, Playa Girón, Como Esperando Abril e Pequena Serenata Diurna. No Brasil, o Chico Buarque regravou a faixa Pequena Serenata Diurna, um LP de 1978. Já o Milton Nascimento, ele interpretou o tema Sueño con Serpientes, no LP Sentinela de 1980. É importante destacar
que o Silvio Rodrigues é bastante conhecido como uma das vozes mais importantes da Revolução Cubana. Esse famoso trovador cubano chegou a afirmar que se caísse a Revolução, ele cairia junto. O Rodrigues fez parte de um movimento musical conhecido como a Nova Trova Cubana, que também foi integrado pelos cantores Pablo Milanés e Carlos Puebla. A nova música trovadoresca cubana, ela tinha como um dos seus pilares essa mistura entre música, poesia, história, e os temas tratados nas canções vão do amor à luta, as ditas canções de protesto. As músicas do grupo, elas vão ultrapassar as fronteiras cubanas e elas acabaram se tornando verdadeiros hinos cantados em contextos de opressão e desigualdade em toda a América Latina. O movimento ele foi impulsionado pelo RES, o Grupo de Experimentação Sonora do ICAIC, que é o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, e que se caracterizou pela combinação da música tradicional cubana com elementos do rock e do jazz. Portanto, o álbum Dias e Flores, do Silvio Rodrigues, é a dica da hora dessa semana. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar então mais um episódio aqui do nosso programa. Hoje temos o grande prazer em receber a professora Silvia Misculin, doutora em História pela USP, pela Universidade de São Paulo, e grande especialista no tema de hoje, que é a Revolução Cubana, a política cultural em Cuba, que é o que a gente vai discutir hoje, nesse segundo episódio especial aqui nosso sobre Cuba. E eu queria começar com a primeira pergunta, Silvia. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um programa muito esperado pela gente, e por muitos, imagino que por muitos dos nossos ouvintes, por ser um tema tão importante, tão relevante, tão comentado também, E, bom, queria começar falando sobre a Revolução Cubana mesmo, que a Revolução Cubana é um desses acontecimentos dos mais decisivos, da história da América Latina do século XX. Então, sobre esse momento, sobre esse processo revolucionário que triunfou em 59, eu queria perguntar, em primeiro lugar, considerando que havia uma oposição pacífica à ditadura do Fulgêncio Batista, que foi derrubada em 1959, em janeiro de 59, de que modo que a via insurrecional, a via da guerrilha, acabou se tornando dominante dentro desse movimento de oposição. E em segundo lugar, queria pedir para você, se você conseguiria dizer aí, em linhas gerais, quais foram esses principais acontecimentos e personagens nesse processo da Revolução Cubana. Então é isso, e mais uma vez, seja muito bem-vinda, Silvia, ao nosso programa Hora Americana. Obrigado, Caio, obrigado a todos os organizadores, Valdir e demais organizadores da Hora Americana. É um prazer estar aqui para falar sobre a Revolução Cubana. De fato, a Revolução Cubana ela foi um marco, um grande marco não só na própria história de Cuba, mas como você mesmo já apontava, na própria história da América Latina contemporânea, E no contexto da Guerra Fria, ela realmente influenciou em políticas não só do que aconteceu em Cuba, mas do que aconteceu em vários países da América Latina, dos Estados Unidos, e outras partes do mundo também. Ela teve essa especificidade, a Revolução Cubana, sim. Ela foi uma revolução que se desenvolveu na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista, então, para derrubar uma ditadura em que as eleições de 52 foram anuladas para que o Batista se mantivesse no poder, que uma vez que ele viu que não iria conseguir se manter eleitoralmente, E a oposição foi sendo perseguida, partidos políticos caçados, militantes perseguidos e presos. Então isso tudo foi levando a que aos partidos políticos convencionais que existiam em Cuba tivessem muito pouco espaço de ação e muito pouca margem de manobra, porque não tinha mais o campo eleitoral, não tinha mais imprensa livre, Foi ficando bastante difícil fazer essa oposição ao Batista por essas formas pacíficas, como você comentava, Caio. E aí, realmente, o grupo liderado por Fidel Castro busca, então, por meio de uma guerrilha
fazer um movimento, né, que acaba sendo vitorioso e que, junto com outros grupos, leva à derrubada de Fulgêncio Batista em janeiro de 59. Então, essa especificidade se deveu, primeiro, ao fato de estar uma ditadura e que os partidos políticos, o campo legal, né, as ações judiciais, as ações do ponto de vista eleitoral, a oposição do ponto de vista da mídia, da imprensa, estava muito cerceada, muito censurada, muito perseguida. E, por outro lado, né, a própria conformação de Cuba, um território pequeno, com montanhas, com uma população rural, né, os camponeses chamados de guarriros, muito pobre, né, muito oprimida pelo exército da ditadura de Batista, e esses elementos todos fizeram com que essa população, né, visse no movimento 26 de julho, esse movimento do Fidel Castro que inaugurou a luta guerrilheira contra o Batista, né, vissem nesse movimento uma alternativa para uma vida melhor e passaram, então, a apoiar em massa essa guerrilha, né? Então, eu acho que a conformação da sociedade cubana, a situação de crise que ela se encontrava nos anos 50, ajudou a que essa guerrilha tivesse condições de obter esse apoio da maioria da população. E foi um apoio que eles obtiveram não só da maioria da população camponesa, né, na montanha, na Sierra Maestra, onde eles fizeram o grosso da guerrilha, mas também nas cidades, porque pouco se fala, mas houve todo um movimento urbano, né, de guerrilhas e de partidos que não eram guerrilheiros, que também lutavam contra a ditadura de Batista. Então foi a união de muitos grupos que possibilitou, né, entre eles os grupos de guerrilhas que faziam guerrilha urbana e guerrilhas na Sierra Maestra, que possibilitou a vitória desse tipo de via insurrecional, né, que foi justamente com base numa guerrilha rural e também em focos de guerrilha urbana, em que eles foram ganhando o apoio da maioria da população, então não apenas depois os camponeses, mas os trabalhadores urbanos, os setores das classes médias, foram aderindo a essa constelação de grupos que se uniu, né, em torno do movimento 26 de julho e que possibilitou, então, a fuga de Batista e o triunfo da Revolução. Um outro fator também que contribuiu foi o ineditismo, né? Ou seja, nem a própria guerrilha, nem o governo dos Estados Unidos estavam preparados para que fosse ter uma revolução vitoriosa através dessa forma da guerrilha. Então, isso pegou eles bastante de surpresa, né? Então, isso também ajudou a ter uma vitória da guerrilha, uma vez que não existia ainda uma política dos Estados Unidos, que depois vai existir muito forte ao longo dos anos 60, de mandar dinheiro, treinar militares para combater guerrilhas, porque as guerrilhas passaram então a ser vistas como uma ameaça, né, um perigo para que outros movimentos revolucionários pudessem triunfar na América Latina, né? Mas naquele momento, em 59, isso ainda era bem novo aqui no continente americano, então, de fato, eles tiveram esse pioneirismo e essa possibilidade. Só faltou falar a respeito dos acontecimentos e dos personagens, eu destaco rapidamente alguns, já falei do Fidel, o Che Guevara, um médico argentino que aderiu ao grupo quando esse grupo ainda estava na fase do México, né, da preparação entre o início e o fim da guerrilha, teve uma fase de exílio no México, nos anos 50. Lembraria que ele foi muito importante porque ele, apesar de ter entrado no papel de médico, ele foi um guerrilheiro muito importante, um comandante que se destacou e depois do triunfo da Revolução assumiu outros papéis importantes, como, por exemplo, dirigente do Banco e do Ministério das Indústrias. Raul Castro, né, irmã do Fidel Castro, que foi também um guerrilheiro importante e depois do triunfo da Revolução sempre assumiu importantes cargos nas Forças Armadas cubanas. Carlos Frank, um outro guerrilheiro importante do movimento 26 de julho, que cuidava da parte da comunicação, foi responsável pela Rádio Rebelde, que foi a rádio transmitida durante a guerrilha na Sierra Maestra, e diretor fundador do jornal Revolución, que foi o jornal porta-voz dos primeiros anos da Revolução Cubana. E, além disso, para fechar, queria mencionar algumas personagens mulheres, duas delas, Aide Santamaria e Vilma Espin, também foram guerrilheiras, também participaram da guerrilha desde o início na Sierra Maestra, e depois Aide Santamaria foi responsável por dirigir uma importante instituição que é a Casa de las Américas, e Vilma Espin, que foi, depois da Revolução, dirigente da Federação de Mulheres Cubanas. Bom, Silvia, foi uma ótima resposta, acho que deu para muita gente se familiarizar algumas das problemáticas da Revolução Cubana, que
é muito comentada, né? Se fala muito de Cuba, mas na verdade, quando a gente vai mais a fundo, pouco se conhece de fato sobre esse movimento, né? E eu acho que tem uma outra questão que sempre me chama a atenção quando eu vou dar aula sobre Revolução Cubana, que é a questão do caráter socialista da Revolução Cubana, porque no senso comum é sempre vinculado, né? Revolução Cubana, Cuba, socialismo, comunismo, etc. Mas quando a gente vai estudar a própria guerrilha e o movimento de Serra Maestra, a gente percebe que eles não se declaravam como um movimento socialista e que o Partido Comunista de Cuba, na época, ele criticava esse movimento, né? Até um certo ponto, até bem perto do sucesso da Revolução, era um partido que criticava a guerrilha, né? E que esse caráter socialista da Revolução, ele só vai ser declarado, se não me engano, né, em 1961, 1962, pelo Fidel Castro. E que é só em 65 que tem uma reforma do Partido Comunista e lá mais para frente, ainda em 76, que tem uma nova Constituição em Cuba. Então você tem um processo aí para a constituição realmente de um regime socialista na ilha que não vem nesse primeiro momento da guerrilha. Então eu queria que você comentasse com a gente, né, falar mais sobre esse processo de transição para o socialismo a partir da vitória dessa guerrilha, né? E como que era a relação dos guerrilheiros com os comunistas cubanos e como que se deu essa aproximação. Boa pergunta, Caio. De fato, esse é um outro marco e é uma outra questão que torna a Revolução Cubana muito particular, né? Ela não nasceu como uma revolução socialista, ela nasceu realmente, de fato, como um movimento entre um grupo de jovens que queria derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, né, e restaurar a Constituição de 1940, que era a Constituição da República Cubana, considerada uma Constituição democrática. Então, esse era o lema inicial do movimento 26 de julho e dos outros grupos que se uniram a ele nessa luta contra a ditadura do Batista. Justamente foi no ano de 1961, em abril de 61, que Fidel Castro faz um discurso declarando o caráter socialista da Revolução Cubana. E por que isso? Porque naquele momento, justamente em abril de 61, os Estados Unidos haviam financiado um grupo de cubanos que já tinham se exilado logo após o triunfo da Revolução em 59 nos Estados Unidos, e esse grupo, financiado pela CIA, foi ser treinado e depois desembarcou numa região chamada Playa Girón, ou alguns também conhecem como Baía dos Porcos, né, para tentar justamente derrubar o governo do movimento 26 de julho. Essa tentativa de invasão, ela não poderia ser abertamente identificada com os Estados Unidos, então não houve apoio aéreo. Eles mudaram no último momento o local do desembarque, escolheram um local bastante pantanoso, que dificultou o desembarque, e não tiveram o apoio da população para derrubar o governo do 26 de julho que eles gostariam. Então, na realidade, o que eles enfrentaram foi um movimento muito organizado, não só do exército revolucionário, mas também das milícias, né, que já haviam começado a ser treinadas, a população cubana já havia sido começada a ser treinada e já tinha armas. Então, o que houve foi uma resposta muito rápida da maioria da população cubana para repelir essa invasão a partir da Playa Girón. E aí, com a prisão desse grupo, logo se consolida, né, o governo revolucionário sob a direção de Fidel Castro, e é nesse processo, no meio desse embate, em que Fidel Castro vai no enterro das primeiras vítimas que caem, né, para combater essa invasão, que são as vítimas dos aeroportos que foram bombardeados para que justamente não houvesse uma resistência aérea à invasão. Então é nesse momento que o Fidel Castro faz esse discurso e declara que a revolução é socialista, porque ele esperava muito um apoio militar da União Soviética, que nesse momento não veio, né? Mas o que fica é justamente que a Revolução Cubana, então, ela começa como uma revolução para derrubar uma ditadura e restaurar a democracia, e vai, ao longo do seu processo, se transformando numa revolução socialista, né? Fazendo aquilo que alguns estudiosos, como, por exemplo, Florestan Fernandes, chamou de revolução na revolução. Então, o próprio processo de reforma agrária, que é um dos primeiros que ocorre ainda no ano de 59,
é um processo que já traz, apesar de ser uma bandeira altamente democrática, ele se entra em choque com interesses dos setores proprietários de terra, que muitos deles eram propriedades de empresas norte-americanas. Então, já a primeira medida da Revolução, que é maio de 59, a reforma agrária, já entra em choque com interesses norte-americanos na ilha e com a própria burguesia cubana latifundiária, né? E aí, após a reforma agrária, outras medidas no ano de 60 também vão desagradando esses setores, como é o caso das nacionalizações, né? E, sobretudo, o embate a respeito do petróleo, né? Quando as refinarias de petróleo são estatizadas, os Estados Unidos não aceitam porque eram justamente de propriedade de norte-americanos, né? E essas refinarias, elas foram estatizadas porque se recusaram a refinar o petróleo importado da União Soviética. Então, quer dizer, é todo um conflito que vai se instalando com o governo norte-americano, né, e o governo cubano, e isso vai acelerando as transformações econômicas e sociais em direção ao socialismo. Você falou muito bem, Caio, que é importante destacar que o Partido Comunista de Cuba, na época que se chamava PSP, Partido Socialista Popular, ele não apoia a luta guerrilheira, ele considerava que essa não era uma forma de se chegar ao socialismo. Então ele não entra no processo guerrilheiro, a não ser nos últimos meses de 58, em que alguns dirigentes do antigo Partido Comunista aderem, né? E justamente no começo da Revolução, os principais grupos eram o Movimento 26 de Julho, Diretório Revolucionário, um grupo exclusivamente mais urbano, responsável pela guerrilha nas cidades, compostos por muitos estudantes, e o PSP, que entra muito tardiamente, né? A fusão desses três grupos ocorre em 65. Então, não é que há uma reforma no Partido Comunista Cubano, de jeito nenhum. Aquele velho Partido Comunista Cubano que chamava PSP, Partido Socialista Popular, ele deixa de existir em 65, assim como o Movimento 26 de Julho e o Diretório Revolucionário. E eles três se fundem para dar origem ao Partido Comunista Cubano, o PCC, que é o único partido vigente de 65 até hoje, o único partido legal, autorizado e permitido pelo governo cubano na ilha. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Silvia, ainda sobre o tema da institucionalização da Revolução, a gente sabe que o processo em si não foi linear e que atravessou um longo caminho até a publicação da Constituição Socialista de 1976. Durante esse tempo, a ilha de Cuba experimentou mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais consideráveis que foram implementadas a partir de um esforço conjunto envolvendo o governo revolucionário e uma rede de organizações sociais. Essas mudanças elas encontraram resistências e geraram muitos conflitos. E ao mesmo tempo, elas implicaram um reposicionamento de Cuba no que a gente chamaria de concerto das nações, né? Você poderia comentar quais foram as principais mudanças introduzidas na ilha durante esse processo de institucionalização da Revolução e também como se deu a construção de uma nova ordem social e de um novo regime político em Cuba? Claro, vamos lá. Justamente essa construção da nova ordem social é um processo que vem se estabelecendo, né, desde 1959 e que nos anos 60 passou pelo processo de reforma agrária, como eu já falava antes, né, passou pela nacionalização e estatização de todas as empresas. Primeiro começou, claro, com as grandes empresas, né? As grandes indústrias, os bancos, as grandes empresas de telefonia, de eletricidade, e depois, com o processo que se iniciou no ano de 68, a ofensiva revolucionária, esse processo de nacionalização e estatização chegou também
nas pequenas empresas, ou seja, os pequenos comércios, os pequenos estúdios, os pequenos negócios, né? Tudo isso foi sendo fechado, né? Todos os setores da economia passaram a ser controlados pelo Estado, então foram nacionalizados e estatizados. Paralelamente a esse processo econômico, né, que se inicia nos anos 60 e continua ao longo dos anos 70, né, até a institucionalização da Revolução, ocorre também um processo de centralização política, né, que eu também já comentava anteriormente, que são a fusão de todas as organizações que foram consideradas revolucionárias e que estavam dentro do campo da Revolução, em torno do Partido Comunista Cubano. Isso tudo foi institucionalizando, né, os organismos políticos, os organismos culturais e os organismos econômicos também, porque se passou a ter planos econômicos definidos pelo Estado e que eram atualizados a cada 5 anos, os famosos planos quinquenais. Especificamente, gostaria de chamar a atenção para um planejamento econômico que foi o da safra de açúcar do ano de 1970. Cuba sempre foi, né, um grande produtor e exportador de açúcar, né, e um importador de todo o restante, de alimentos, de produtos industrializados, de petróleo. E no início da Revolução, houve uma tentativa, quando o Che era do Ministério da Indústria, de fazer uma industrialização um pouco autônoma em Cuba, mas não foi muito levada adiante, porque nos acordos comerciais que foram sendo firmados com a União Soviética e o Bloco do Leste Europeu, coube a Cuba o papel de fornecedora e exportadora de açúcar. Então, essa safra de 70 adquiriu um peso histórico muito importante, porque foi justamente o momento onde se buscou atingir 10 milhões de toneladas, e era uma quantia imensa, muito grande, que não foi possível ser atingida, mas que fez com que a economia se desorganizasse bastante, porque uma série de setores sociais tiveram que sair das cidades e ir para o campo fazer trabalho voluntário para buscar auxiliar essa safra de 70. Né? Então, se desorganizou, inclusive, a produção de alimentação, de produtos de subsistência e de outros setores produtivos e sociais que giraram nessa ida para a safra de 70. Com o fracasso dessa safra, né, veio, claro, um balanço da parte do próprio governo, da parte do próprio Fidel, de o porquê que não teria sido conseguido ser atingido, e aí Cuba realmente se conforma por assumir esse papel que lhe havia sido designado pela União Soviética e o leste europeu, e entra, a partir dos anos 70, no Comecon, que é o bloco econômico formado pela União Soviética e os países do leste. Então, aí, a partir da entrada de Cuba no Comecon, esses planos quinquenais funcionam bem organizadamente, no sentido de Cuba se tornar cada vez mais essa monoexportadora de açúcar e também de níquel, e importadora de todo o resto, dos produtos industrializados, do petróleo, tudo com preço subsidiado pela União Soviética. Né? E do ponto de vista político, então, a institucionalização fica mais completa com a promulgação justamente dessa primeira Constituição de 1976, que justamente coloca no corpo da Constituição que Cuba, então, era um país cujo regime era o socialismo. Né? E, então, nesse momento, nos anos 70, se atinge, então, o ápice da institucionalização do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Depois, do ponto de vista cultural, há uma série de questões, né, e problemas que ocorrem nos anos 70, que é um fechamento cultural, mas eu deixo para mencionar mais para frente. Silvia, um prazer conversar contigo sobre esse tema tão importante, tão decisivo, né, para a história do século XX. E quando a gente está falando de Revolução Cubana, um tema central e delicado de ser tratado, né, diz respeito às dissidências e às vozes críticas ao regime socialista da ilha. Então, como é que o regime de Havana tratou uma série de grupos considerados indesejáveis, como homossexuais, afro-cubanos, comunidades religiosas, né, como Testemunhas de Jeová, etc., emigrados, fãs de música norte-americana, enfim. Então, a gente sabe que houve uma intransigência, né, ideológica, políticas segregacionistas e mecanismos de depuração e regeneração moral que compõem um capítulo bastante vergonhoso, né,
da história da Revolução Cubana e que até hoje suscita polêmicas, debates. Então, pensando tudo isso, né, como é que você poderia explicar para a gente essas contradições presentes no processo revolucionário cubano? E como Cuba lida atualmente com essas questões, principalmente no que se refere aos direitos das pessoas negras e da comunidade LGBTQIA+. Boa pergunta, né? De fato, houve muitas questões, e aí tem a ver com isso que eu ia falar dos anos 70, mas na realidade essas questões e essas perseguições já contra algumas dissidências e algumas minorias, que não são tão minorias assim, mas que a gente às vezes costuma chamar de minorias, começaram ainda nos anos 60, né? O primeiro delas foi a perseguição aos homossexuais. Nos anos 60, em meados dos anos 60, surgiram as UMAPs, em Cuba, que foram as unidades militares de apoio à produção. Surgiram sobretudo no interior, na região de Camagüey, para onde o governo cubano formou campos de trabalho em que ele acreditava que ele iria reeducar a população através do trabalho e, sobretudo, no corte da cana-de-açúcar. Então, para lá, para as UMAPs, para esses campos de trabalho forçado, foram enviados, sobretudo, homossexuais, mas não apenas homossexuais, né? Também jovens que se recusavam a servir o serviço militar, a cumprir o serviço militar obrigatório, né? Jovens que emitissem um desejo de sair do país, praticantes de religiões afro-cubanas, como você bem mencionou, né? Jovens que gostassem dos Beatles, que era considerado uma música decadente por ser imperialista, então perseguidos, jovens homens que, por exemplo, tivessem cabelos compridos, usassem calça boca de sino. Então, aqueles jovens homens que não se enquadravam no padrão daquilo que o governo batizou como homem novo, né, entre aspas, eram enviados às UMAPs ainda nos anos 60 para serem reeducados através do trabalho forçado, né? As UMAPs depois acabaram chamando muita atenção, né, de um setor da intelectualidade da esquerda internacional que fizeram pressão e supõe-se que mais ou menos em torno do ano de 68 elas deixaram de existir, ou pelo menos não existiram mais com esse nome na região de Camagüey, né? E aí, nos anos que se seguiram, que foram os anos 70, que foram esses anos que a gente acabava de comentar de tremenda institucionalização política e econômica da Revolução, no campo cultural e na relação com a juventude não foi muito diferente. Foi um campo de bastante controle, bastante institucionalização, já que no próprio ano de 1971 houve o Congresso Nacional de Educação e Cultura. E as resoluções desse congresso, que são conhecidas e estudadas, né, foram justamente no sentido de dizer que homossexuais não poderiam assumir cargos que fossem exemplos para a juventude, porque não eram considerados bons exemplos para a juventude e para o homem novo cubano. Então, os homossexuais não poderiam, por exemplo, ser professores, não poderiam ser, se fossem artistas, não poderiam viajar para o exterior para representar Cuba, porque era considerado uma degeneração. E também nesse congresso se proíbem os jovens, né, de praticarem, por exemplo, práticas e cultos de religiões afro-cubanas, como a santeria, né? Se persegue os testemunhos de Jeová, se persegue uma série de religiosos, né, que também não estavam dentro do padrão do homem novo, e cria parâmetros, né, para os professores, para os intelectuais e para os artistas que eles deveriam seguir. E esses parâmetros eram sempre baseados nessa ideia do homem viril, né, do homem da imagem do guerrilheiro, do barbudo, da Sierra Maestra. Então, de fato, dava pouco espaço para a homossexualidade, para qualquer dissidência, né, para qualquer expressão cultural mais rebelde, juvenil, tão característica do ano de 68, né, e da juventude dos anos 60 e 70 ao redor do mundo. Lá em Cuba, não. Todas essas rebeldias, né, seja de moda, de cabelo, de música, de comportamento, eram todas reprimidas porque não estavam dentro desse parâmetro do homem novo. E aí
os artistas, os intelectuais, os professores que foram identificados como mau exemplo, como homossexuais, como tendo esses comportamentos dissidentes, né, foram todos parametrados, ou seja, eles foram expulsados dos seus locais de trabalho, foram justamente impedidos de viajar, impedidos de publicar, impedidos de fazerem as suas obras livremente, porque foi um momento de parametrização e de fechamento cultural que mais tarde foi reconhecido pelos cubanos, funcionários que até hoje estão em Cuba do campo cultural, como os anos cinza em Cuba, né? Os anos grises, que são, para alguns, apenas 5 anos, mas que a gente já sabe que duraram pelo menos 15 anos, até meados dos anos 80, esse período de maior fechamento e repressão cultural. Silvia, em relação ao campo cultural, que você já até começou a mencionar, quais foram as principais mudanças engendradas em Cuba a partir de 1959? Quais as instituições culturais foram criadas e quais as dinâmicas que os campos intelectuais tiveram na época, né? E nesse sentido também, uma questão que a gente pensa que é interessante para discutir aqui, como que a relação com a União Soviética ela também afeta essa política cultural do Estado cubano. Eu sei que são várias perguntas em uma, mas só para a gente pensar essa política cultural, né? Um dos símbolos, né, dessa relação do regime com a cultura, ela vai se expressar também no chamado caso Padilha, né? Na questão do Reinaldo Arenas e outros intelectuais também que sofreram perseguições durante o regime socialista na ilha. Você poderia falar um pouco sobre essas várias questões do campo cultural para a gente aqui? No campo cultural, a Revolução Cubana é muito conhecida, internacionalmente conhecida, por ter sido um movimento que possibilitou uma grande efervescência cultural. E muitas organizações culturais surgiram, né, a partir do triunfo da Revolução. Então, nas minhas próprias pesquisas, eu estudei algumas publicações e editoras que surgiram, né, nos anos 60, graças justamente ao incentivo do governo cubano, como foi o caso do jornal Revolución, do suplemento cultural Lunes de Revolución, outros jornais, como for o caso, por exemplo, da revista Casa de las Américas, né, e da própria instituição Casa de las Américas, revista Unión, revista La Gaceta de Cuba, inúmeras revistas, editoras, né, o próprio Instituto Cubano de Arte, Indústria e Cinematográfica, o ICAIC, a União de Escritores e Artistas Cubanos, a UNEAC. Então, há uma diversidade de instituições, publicações, né, e formas, né, de incentivo ao desenvolvimento cultural, artístico e intelectual em Cuba nos anos 60. O que acontece é que, de fato, né, se há, num primeiro momento, uma grande efervescência, e inclusive intelectuais e artistas que por algum motivo tinham se exilado durante a ditadura de Batista voltam a Cuba para apoiar o movimento revolucionário, e há toda essa esperança e essa expectativa de que Cuba represente uma revolução que seja diferenciada, né, daquilo que foi as revoluções anteriores, daquilo que tinha sido a própria União Soviética, né, dando muita liberdade no seu desenvolvimento, né, e na cultura. Se há essa expectativa inicial, conforme os anos 60 vão se desenrolando, essas expectativas começam a frustrar setores de intelectuais, setores de artistas, setores de músicos e de cineastas, porque já começa por parte do governo cubano, se por um lado há o incentivo ao surgimento de novos locais de publicação, novas instituições de trabalho e de fomento à cultura, né? Há, por outro lado, uma tentativa do governo de controlar e dirigir o que vai ser produzido nesses ambientes e nessas novas instituições e publicações. Então, é justamente nesse sentido que começa a haver um debate no campo cultural e no campo intelectual sobre qual é a cultura que tem que ser feita em Cuba após o triunfo da Revolução, né? O que é um país que passa por uma revolução, o que pode ser considerado uma cultura que apoia a revolução, o que é uma cultura revolucionária, né? O que é ser um intelectual engajado e quais os limites, né, para essas produções culturais, para essas produções artísticas e intelectuais, e quais as diretrizes
se os intelectuais e artistas têm que ter, quais são essas diretrizes. Né? Então, esse debate todo se instala em Cuba ao longo dos anos 60 e, sobretudo, após o ano de 1968, né, fica claro que Cuba escolhe, do ponto de vista do campo cultural e intelectual, um caminho que é o caminho ligado ao direcionamento, né, por parte do governo, de quais são aqueles escritores, quais são aqueles artistas e quais são aquelas formas de arte, de manifestação culturais que têm que ser incentivadas e priorizadas e quais outras que têm que ser reprimidas ou deixado de ser produzidas. Né? Então, de fato, esse direcionamento ele vem ocorrendo desde o ano de 1968, né? E Cuba vai se aproximando mais da política cultural que também ocorreu na União Soviética, que foi conhecida como realismo socialista. O realismo socialista ele surgiu lá nos anos 30, no período da União Soviética, em que a União Soviética estava governada pelo Stalin, né, e era uma política cultural em que, nas artes, na cultura e na intelectualidade, ela deveria se basear por fazer produções culturais e artísticas que expressassem os principais dilemas daquele momento e passassem uma imagem positiva, otimista, que o povo pudesse se identificar e que fosse ainda por cima didática, né, de fácil entendimento da maioria da população. Então, essa ideia de realismo socialista que surgiu, então, na União Soviética nos anos 30, ganha força, né, com esse setor do governo que dirige os organismos culturais, sobretudo a partir de 1968. E, nos anos 70, ela tem o seu ápice nesse primeiro Congresso de Educação e Cultura que eu já mencionava e com o famoso episódio do caso Padilha. O caso Padilha, então, trata-se da perseguição que ocorreu desde o fim dos anos 60 e nos anos 70 ao escritor cubano chamado Heberto Padilha. Né? Heberto Padilha era um escritor e jornalista importante. No ano de 68, ele publica um artigo considerado bastante polêmico, numa publicação chamada El Caimán Barbudo, que desagrada bastante, porque ele fala bem do Guilherme Cabreiro Infante, que está exilado, o que é um tema tabu, e fala mal do escritor cubano que está em Cuba, que é o Lisandro Otero, né? E que era vice-presidente do Conselho Nacional de Cultura, que era o órgão máximo que organizava todas as instituições culturais da ilha. Depois desse artigo polêmico, ele tenta concorrer a um prêmio da UNEAC, União Nacional de Escritores e Artistas Cubanos, quando ele põe, né, no concurso um livro de poesia cujo título se chama Fora do Jogo. Esse livro teve bastante repercussão, porque ele ganha o primeiro prêmio. Então, o jurado, que era composto por escritores internacionais, dá o primeiro prêmio para esse livro. Por causa disso, o prêmio é a publicação do livro, mas a direção da UNEAC, que é a União Nacional de Escritores e Artistas Cubanos, está contra dar esse prêmio ao Padilha, porque ele já tinha tido essa polêmica anterior no El Caimán Barbudo. Então, esse livro é publicado com uma advertência da UNEAC, que dizia que o livro era contra-revolucionário, que estava em desacordo desse prêmio dado pelo jurado internacional. E aí, passado alguns anos, né, a questão do campo cultural vai se acentuando, o fechamento vai se acentuando, e vem, no ano de 71, o Congresso Nacional de Educação e Cultura. Alguns dias antes do Congresso de Educação e Cultura começar, o Padilha é preso, e ele fica um mês preso, e não se sabe muito bem qual é a acusação que tem contra ele, e depois de um mês sofrendo diversos interrogatórios, né, e formas de torturas psicológicas, ele é solto desde que ele concordasse em fazer uma autoconfissão pública. E isso é feito em abril de 71, no próprio salão de atos da UNEAC, onde o Padilha está presente, e sua autoconfissão é filmada, e ele declara para todos os escritores e a intelectualidade de Havana que ele havia sido um escritor com uma conduta contra-revolucionária, que o livro dele também era contra-revolucionário, e ele admite isso publicamente, e também, nesse momento, traz, né, para dentro dessa autoconfissão outros escritores e escritoras ali presentes, como é o caso, por exemplo, da própria mulher dele, Belkis Cusar Malé, entre outros escritores que ali o assistiam, como Virgílio Pinheira e outros. Então, o caso Padilha
tem uma repercussão internacional, porque ele já era um escritor conhecido internacionalmente. Primeiro, se faz um abaixo-assinado contra a prisão dele. Depois que ele é solto, se faz um outro abaixo-assinado maior, com mais escritores, mais intelectuais de esquerda que se unem para que, rechaçando, né, aquela autoconfissão pública de Padilha, e falando, né, nesse abaixo-assinado, que foi publicado em vários órgãos de imprensa europeus, que, infelizmente, a Revolução Cubana está utilizando-se de métodos muito conhecidos da União Soviética, né, que eram os métodos que foram realizados, sobretudo, nos processos de Moscou, em que se prendiam, né, os dissidentes e depois se obrigavam eles publicamente a confessar crimes que eles não haviam sido cometidos. Então, o caso Padilha se torna um grande divisor de águas internacional na intelectualidade de esquerda, né, e nos setores culturais, porque muitos que até aquele momento tinham esperanças na Revolução Cubana e apoiavam o governo cubano como numa perspectiva de que fosse um caminho diferente para a transição ao socialismo, e aí percebem que não, que na realidade está seguindo, infelizmente, os passos da União Soviética. E aí os anos 70, justamente no campo cultural, foram o apogeu do realismo socialista cubano, que é justamente esse momento em que o fechamento cultural é muito grande, a censura é muito grande, os escritores e artistas são controlados, parametrados e expulsos dos seus locais de trabalho se eles não se enquadram, né, dentro do que é esperado na conduta e na obra de arte e na obra cultural e intelectual daquilo que é pautado pelo governo cubano. Você está ouvindo Hora Americana. Silvia, é muito interessante a gente pensar essas ambiguidades todas, né, presentes na Revolução Cubana e, enfim, esses temas mais sensíveis de serem tratados, sobretudo entre as esquerdas, né, latino-americanas. E pensando justamente da relação de Cuba, né, com os demais países aqui da região, a gente sabe que a Revolução Cubana ela vai exercer um forte impacto simbólico na América Latina, né, e vai determinar, inclusive, as relações internacionais que vão ser estabelecidas entre os países da região ao longo da segunda metade do século XX. É muito evidente o esforço, né, feito pelos governos cubanos para atrair os países latino-americanos para o seu projeto socialista, seja através da introdução, financiamento, apoio e treinamento de guerrilhas em todo o continente, seja através de projetos, como você comentou bem, né, de instituições como a Casa das Américas, que de alguma maneira buscavam atrair essa intelectualidade latino-americana, enfim. Então, pensando tudo isso, Silvia, como é que você poderia explicar para a gente de que modo vai se dar a relação entre Cuba e os demais países da América Latina? Claro, uma pergunta muito importante, porque justamente como a gente começou a contar no início da entrevista, né, a Revolução Cubana ela é um marco não só para Cuba, mas para as esquerdas dos outros países latino-americanos, né, e Cuba percebe isso, percebe que pode ser justamente um exemplo, né, de uma nova maneira, de uma nova forma de se fazer política e de uma nova forma de se buscar transformações econômicas, políticas e sociais revolucionárias, né, na América Latina, no continente americano, através da guerrilha. Então, Cuba passa, de fato, a apoiar abertamente diversos grupos guerrilheiros que surgem na América Latina ao longo dos anos 60, muitos deles, inclusive, dissidências dentro do próprio partidos comunistas latino-americanos, né? Uma vez que os partidos comunistas ainda seguiam aquela linha da União Soviética de que o momento era de coexistência pacífica com os Estados Unidos e que não era um momento de se fazer revolução socialista, era um momento de se aliar com as burguesias nacionais e buscar pequenas reformas, né? Isso era o que pregava o Partido Comunista da União Soviética e que os partidos comunistas latino-americanos, em maior ou menor medida, né, seguiam e praticavam nos seus países. Então, justamente, a política externa de Cuba vem no sentido de apoiar grupos que quisessem desenvolver guerrilhas, né, a princípio seguindo o modelo cubano, né, seguindo guerrilhas em montanhas, em regiões rurais, e muitos desses grupos, desses dissidentes latino-americanos de setores de esquerda, né, dissidentes de partidos comunistas, viajavam a Cuba para serem treinados lá.
né, em táticas de guerrilha, e depois voltavam aos seus países. Então, isso virou, de fato, uma política oficial, né, de apoio externo da Revolução Cubana a essas guerrilhas até o ano de 68. Né? Após 68, há, de fato, esse giro, né, essa institucionalização da Revolução, e Cuba cai cada vez mais na órbita soviética, então já esse apoio às guerrilhas latino-americanas já é minimizado. E do ponto de vista cultural, há esse importante organismo que você mencionava, que é a Casa de las Américas, né, que surge desde o primeiro ano da Revolução, que foi dirigido por Aide Santa Maria, uma importante guerrilheira do movimento 26 de julho, e que era uma instituição que tinha justamente esse objetivo, construir pontes, mas aí do ponto de vista cultural e intelectual, né, com a América Latina. Como essas pontes eram feitas? Se fomentando congressos, né, através de editoras, que a Casa de las Américas tinha uma editora, publicando livros de latino-americanos em Cuba, fazendo concursos literários que ficaram muito famosos e disputadíssimos, né? Então, todo ano, a Casa de las Américas faz um concurso, né, direcionado aos países da América Latina, onde pode concorrer nas diversas línguas, né, e literaturas que existem nos países da América Latina. E Cuba ganha esse respaldo e esse prestígio muito grande, né? Então, era um local de desejo, onde a intelectualidade de esquerda, os escritores latino-americanos e a intelectualidade internacional tinha vontade de visitar, tinha vontade de viajar, de participar desses concursos, de buscar essas publicações na ilha, né? Então, tudo isso foi possível, né, a partir de uma política da Revolução Cubana que culminou nos anos de 66 e 67 com vários encontros patrocinados na cidade de Havana pelo próprio governo cubano, né? Primeiro buscando construir uma instituição que fosse ligada aos movimentos guerrilheiros, né, da América Latina, né, e depois buscando construir uma instituição que englobasse todos os movimentos de guerrilheiros e de movimentos de esquerda de países não alinhados do terceiro mundo, né, que foi a OSPAAL, né, que buscou, então, construir uma organização e construir congressos que incentivasse que não mais apenas aí na América Latina, mas também na África, na Ásia, né, nesses países que passavam por esse processo de luta contra as suas metrópoles, né, por esse processo de descolonização, justamente tivessem o apoio de Cuba e o apoio com armas em alguns casos, depois nos anos 70, que foi o caso de alguns países da África, né, e o apoio moral, digamos assim, e intelectual e cultural de instituições como foi, por exemplo, o caso da Casa de las Américas. Silvia, uma das questões que mais também se discute quando se pensa na Revolução Cubana, aliás, até hoje é uma questão que começa lá no fim dos anos 50, mas de alguma maneira ainda ecoa hoje em vários sentidos, é a questão dos Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, como que a gente pode pensar as relações entre Estados Unidos e Cuba nesse cenário pós-revolucionário? Bem, as relações dos Estados Unidos sempre foram bastante conflituosas, né, com Cuba. Relações que, inclusive, que não começaram com a Revolução Cubana, que vem de antes, né, que vem da própria guerra de independência de Cuba em relação à Espanha, em que houve a intervenção dos Estados Unidos e que a partir dessa intervenção os Estados Unidos arranca na marra o direito de ter uma base militar lá, que é a base de Guantánamo, né, e estabelece também governos no início do século XX que eram governos de protetorado dos Estados Unidos, governos controlados pelos Estados Unidos. Então essa relação conflituosa, né, com os Estados Unidos vem de longa data, né, no caso de Cuba, e com o triunfo da Revolução Cubana as coisas se acentuam e se aceleram um pouco mais, né, porque, como eu dizia, o próprio desenvolvimento da Revolução Cubana para transformar alguns setores econômicos e sociais, né, entram em choque, em contradição com os interesses econômicos e comerciais de setores dos Estados Unidos que tinham propriedades na ilha. Em primeiro lugar, a reforma agrária, em que propriedades agrícolas são tomadas
e não são indenizadas. Depois, a estatização de grandes empresas, ainda no ano de 1960, que também atinge interesse de grandes propriedades norte-americanas na ilha, que controlavam empresas de telefonia, de eletricidade, refinarias de petróleo, refinarias de açúcar, né? Tudo isso sendo nacionalizado e estatizado. Vai criando conflitos direto com o governo dos Estados Unidos. Quando Cuba, então, declara oficialmente que é um governo que está em transição ao socialismo, já em abril de 61, esse acirramento vai se acentuando, né, e culmina, então, com a ruptura de relações diplomáticas entre os países, entre Cuba e Estados Unidos, o embargo econômico, que na realidade já vem, não é de 61, que vem de 60, o embargo econômico, depois o embargo total, porque primeiro o embargo é de alguns produtos, depois vai para um embargo total, e culmina também com a expulsão de Cuba da OEA, no ano de 1962, que é justamente quando os Estados Unidos conseguem expulsar Cuba da OEA e isolá-la no continente americano dos demais países, né? Isso tudo leva com que Cuba busque apoio e respaldo, primeiro na União Soviética e depois nos países do leste europeu. Então, quanto mais os Estados Unidos busca isolar Cuba, mais Cuba busca, então, para sobreviver, o apoio da União Soviética, do leste europeu, e mais isso vai fazendo com que a sua revolução se radicalize e caminhe em direção ao socialismo, né, à transição ao socialismo, e a se enquadrar, né, dentro dos moldes econômicos, políticos, culturais e sociais de um país que estava, então, agora vivendo e sobrevivendo sobre sua órbita, né, e dependendo, né, dos produtos da União Soviética. Então, isso tudo faz com que a relação entre os dois países fique muito tensa e fique rompida durante muitas décadas. Foram muitos anos de Guerra Fria. Vocês veem que Cuba passou por diversos conflitos militares, econômicos, políticos, diplomáticos, e isso se manteve até muito, muito recentemente, né? Foi apenas recentemente com o governo de Obama em que houve uma tentativa de retomada das relações diplomáticas e uma tentativa de reaproximação, mas o embargo nunca foi extinto. Cuba sofre com isso até hoje, e depois do segundo governo Obama, quando houve essa tentativa de aproximação, ele foi sucedido pelo governo Trump, que infelizmente retrocedeu tudo de novo e rompeu as relações, e de novo aprofundou o embargo. Só agora, muito recentemente, né, Biden está sinalizando que vai, talvez, modificar e retomar com uma nova rodada talvez, de abertura para Cuba, mas não ainda em relação ao embargo, ainda não sinalizou nenhuma mudança. Silvia, agora já encaminhando a nossa entrevista para o final, né, a gente sabe que desde o final dos anos 1980, Cuba vem passando por várias transformações, experimentando mudanças que tem a ver, inclusive, com esse colapso, né, e desintegração do bloco socialista, que vai culminar no fim da União Soviética em 1991, né? E essas transformações, elas vão desse período especial, né, dos anos 1990, até a reforma constitucional de 2002, da convalescência, morte e transição do governo Fidel Castro para do irmão dele, né, o Raul Castro, até os protestos ocorridos no ano passado. Quais mudanças você destacaria ao longo desse período que vai do fim da União Soviética até os dias de hoje? E, por fim, Silvia, como você avalia a situação de Cuba na atualidade? Bom, importante pergunta, né, essa do momento mais atual. Justamente com o fim da União Soviética, muita coisa mudou em Cuba, porque o fim da União Soviética e dos países do bloco do leste europeu significou que Cuba ficou órfã, né, do ponto de vista dos produtos industrializados, do petróleo, de uma série de produtos subsidiados que Cuba comprava. De repente, Cuba não tinha mais à disposição aqueles produtos, não tinha mais uma economia forte que a financiava, e não tinha mais também certeza, né, de que o seu açúcar fosse comprado, garantias, né, de compra de toda a sua produção açucareira. Então, isso trouxe uma enorme, brutal crise em Cuba,
Cuba nos anos 90, só comparável com a crise que foi, de novo, ocorreu agora recentemente com os anos da pandemia, o ano passado e o ano 2020 e 2021. O período especial, então, foi o nome dado pelo governo cubano a esse período de crise, que é um período de muitas dificuldades materiais, em que a população teve muitas dificuldades para sobreviver, escassez de produtos de primeira necessidade, justamente porque Cuba não produz todos os alimentos e todos os produtos industrializados que ela necessita, escassez de combustível, então pouquíssimo transporte público, as pessoas passaram a se deslocar de bicicleta, apagões elétricos porque falta de energia elétrica, então foi um período bastante difícil para a maioria da população em Cuba, os anos 90, que foi lentamente sendo superado de duas formas. A primeira delas com a abertura de Cuba ao turismo internacional, né, com que fez com que o governo cubano abrisse a sua economia e permitisse que capitais internacionais, no caso aí capitais sobretudo os europeus e mexicanos e canadenses, né, entrassem em Cuba e em parceria com o governo cubano estabelecessem empresas mistas, joint ventures, que desenvolveram grandes hotéis, né, e complexos turísticos, sobretudo na área de Varadero, né, que é uma praia não muito distante da cidade de Havana, mas também em outros locais da ilha, né, para justamente receber o turismo internacional e, através da vinda de turistas internacionais, terem recursos de fato para que pudessem sobreviver. Né. A segunda forma que o governo cubano também buscou se levantar e se reorganizar a partir do período especial foi depois, mais no fim dos anos 90, com a eleição ascensão ao poder do Hugo Chávez na Venezuela, e a Revolução Bolivariana, que ali se instalou, houve então uma parceria entre os dois países e os dois governos, que passou também a possibilitar um desafogo para o governo cubano, uma vez que o governo cubano mandava médicos, né, mandava produtos da indústria biofarmacêutica, que é muito forte em Cuba, para a Venezuela, e passou a receber petróleo e uma outra série de produtos da Venezuela, aliviando então esse isolamento e essa carestia, né, econômica que Cuba viveu intensamente a partir do fim da União Soviética e do leste europeu. Mas, como você apontou na sua pergunta, né, há também, paralelamente a essa questão econômica, a questão política, né, porque os líderes dos anos 60 estão envelhecendo, estão morrendo, que foi o caso do próprio Fidel, que ficou doente, passou o poder para o irmão dele, Raul Castro, depois faleceu, Raul ficou então no poder, e Raul, no governo de Raul, essas medidas econômicas foram aprofundadas no sentido de se permitir, primeiro, isso já lá na época do Fidel se legalizou o dólar, depois de se legalizar o dólar se criou uma segunda moeda, né, que era o peso conversível, o CUC, né, e depois, com o governo de Raul, se acentuou e se permitiu cada vez mais, né, pequenos estabelecimentos e pequenos serviços que são os trabalhadores por conta própria que passaram a existir em Cuba oficialmente a partir dos anos 90, né, e até hoje, cada vez em maior número, aceito pelo governo cubano, desde que paguem taxas, desde que paguem impostos, né, ora mais controlados pelo governo, ora operando mais autonomamente, mas esse setor de trabalhadores cubanos de conta própria, então abrindo pequenos negócios. No governo do Raul Castro, isso significou acentuar cada vez mais reformas econômicas no sentido de abrir Cuba para o mercado estrangeiro, para o mercado internacional, né? Não é um processo linear, mas Cuba está cada vez mais caminhando em direção à restauração do capitalismo na ilha, e o Raul Castro sinalizou então que não iria ficar indefinitivamente no poder e passou mais recentemente, né, o mando do país o seu sucessor, que justamente vem acentuando ainda mais, ao Díaz-Canel, né, acentuando ainda mais essa restauração do capitalismo na ilha, justamente com isso que você mencionava na pergunta, que é essas reformas que foram feitas na Constituição. Então, apesar do governo ainda manter na Constituição a questão de que só existe um partido único permitido, que é o Partido Comunista Cubano, e a ideologia oficial em Cuba é o socialismo, né? Do ponto de vista das estruturas sociais e econômicas, essas mudanças estão se acentuando, uma vez que agora já
pela primeira vez, os cubanos da ilha foram pela primeira vez autorizados a abrirem microempresas, né? Porque até então as empresas eram todas de grandes proprietários e de estrangeiros e de grandes corporações do governo cubano, e sobretudo das Forças Armadas, com essas joint ventures internacionais. Agora, com essa última reforma da Constituição, então se permite a criação de micro e pequenas empresas, para que também o próprio cubano, de dentro da ilha, esses trabalhadores por conta própria, possam se tornar pequenos empresários, né, e contribuir aí para a diversificação e o desenvolvimento da economia cubana. É nesse sentido que a gente vê os protestos que aconteceram no ano passado, no dia 11 de julho, e que foram brutalmente reprimidos pelo governo, né? Há, de novo, como eu mencionei agora com os anos da pandemia, uma grande dificuldade econômica e material, porque o turismo foi estancado devido à pandemia de coronavírus, então parou de entrar turistas e parou de entrar recursos pela via do turismo em Cuba, e o governo Trump tinha proibido também, no sentido de fechar Cuba e sufocar Cuba, a economia cubana, o envio de remessas da comunidade de cubanos exilados nos Estados Unidos para a ilha. Então, esses componentes todos fizeram com que a desigualdade social e as carestias econômicas e materiais de gêneros de primeira necessidade e a volta dos apagões de energia elétrica durante a pandemia, a insatisfação chegasse a um nível máximo, né, que ocorreram então essas manifestações que foram as primeiras em décadas, né, na ilha contra o governo cubano, que foram infelizmente duramente reprimidas e que agora os jovens que foram às ruas estão sendo então aí pegando penas duríssimas, né, de 15, 20 décadas de cadeia, de prisão, pelo simples fato de terem saído nas ruas e, na sua grande maioria, terem protestado pacificamente, né, contra esses problemas difíceis que são quando falta comida, né, quando falta alimento, quando falta medicamentos, quando falta gêneros de primeira necessidade, quando volta a ter apagão. Então, quando a insatisfação começou a aumentar e a desigualdade social é mais visível agora, porque já há uma pequena classe média, né, já há uma pequena classe de proprietários, então volta a ter a desigualdade social com a instalação do capitalismo, e isso tudo explode nesses protestos que infelizmente são brutalmente reprimidos pelo governo cubano. Silvia, excelente entrevista, muito obrigado por ter aceito, e a gente super agradece aqui a sua presença. Eu que agradeço, Valdir. Agradeço a você e a todos os entrevistadores da Hora Americana. Foi um prazer compartilhar um pouco das minhas aí descobertas sobre Cuba com vocês e com os ouvintes. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Cailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio, utilizamos um trecho do discurso de Fidel Castro em abril de 1961 e também de sua leitura da carta de despedida de Che Guevara em 1965, ambos disponíveis no YouTube. E as músicas Playa Girón, Fuzil contra Fuzil, Si Tengo un Hermano, La Era Está Pariendo no Corazón, Pequena Serenata Diurna e Dias e Flores, de Silvio Rodrigues. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.